Olá, meninas e meninos, tudo bem? Hoje a minha aula é uma biografia. Me pediram para falar sobre essa grande mulher, muito pouco conhecida, tá? Mas vale a pena conhecer a trajetória dela. Quem é? Maria Augusto Generoso Estrela. Foi a primeira médica brasileira, tá? Ela nasceu no Rio de Janeiro em 1860 e vai morrer em 1946 com 86 anos, ainda também no Rio de Janeiro. Acho que teve uma morte súbita. Bom, como eu falei, ela foi a primeira mulher brasileira a se formar em medicina em 1881 em Nova York. Por que em Nova York, nos Estados Unidos? Porque no Brasil, as faculdades brasileiras, naquela época, não permitiam matrículas de mulheres. Bom, sua especialidade futura foi ginecologia e pediatria, tá? Mas quem era essa Maria Augusto Generoso? Ela era filha de um casal de portugueses, tá? Maria Luísa e Albino Augusto. E sua educação básica foi no internato no Rio de Janeiro chamado Colégio Brasileiro, tá? Mas aos 13 anos ela foi estudar num colégio chamado Vila Real durante 6 meses, lá na Europa. Ficava em Funchal, né, na Ilha da Madeira, tá? Depois de 6 meses ela volta ao Brasil e aconteceu o quê? Algo que vai repercutir muito na sua vida posterior. Quando ela voltava da Europa, em 1873, quer dizer, ela tinha 13 anos, o navio que ela viajava, durante as 6 horas da manhã, houve um grande estrondo, isso depois de 3 dias de viagem. Houve um grande estrondo, assustador, motivado pelo abalroamento com outro navio. Os passageiros acordaram assustados, né? Foram despertados assim àquela hora, muito preocupados. Eram 6 da manhã. Alguns camarotes foram destruídos, tá? Mas não houve assim vítimas, só que muitos feridos. O navio chamava Flamsteed. Apesar de avariado, continuou a navegar depois de ser ajudado por outras navegações. Por que esse ocorrido vai ter repercussão na vida da Maria Augusta? Pelo seguinte, porque ela, sem hesitar, começou a ajudar e salvar membros da tripulação e também muitos passageiros que tinham se ferido. Maria Augusta foi incansável, apesar da pouca idade, nessa ajuda aos feridos. Então, ao desembarcar no Brasil, ela chegou a ser homenageada, não só por oficiais ingleses, mas também por seus conterrâneos. Até em Portugal falaram nela, na Inglaterra. Bom, Dom Pedro II, que era o imperador do Brasil, soube dessa ação dessa jovem, por isso que vai influenciar no futuro da vida dela. Dom Pedro II, o imperador do Brasil, soube da ação dessa jovem, homenageia quando ela chega no Rio, e isso vai influenciar na futura ajuda que ele vai dar para ela, vocês vão ver por quê. Vai favorecer Maria Augusta, porque esse fato ficou muito marcante na sua vida. Bom, mas vou continuar com a vida da Maria Augusta. No ano seguinte, ela tinha 14, voltou para o internato onde estudava antes, Colégio Brasileiro. Mas conta-se que certo dia, ao fazer umas leituras de rotina, ela adorava ler, né, jornais e revistas, ela viu numa revista americana uma garota que havia concluído o curso de medicina nos Estados Unidos, em Nova York. Muito animada com a reportagem, foi mostrá-la ao pai e pediu para que a deixasse fazer a faculdade de medicina no exterior, porque no Brasil era impossível, né? Ele leu a reportagem, viu a animação da filha e ela ainda prometia que depois retornaria, que iria clinicar no Brasil, tá? Como eu disse, as mulheres no Brasil não entravam nas faculdades naquela época. Então, o pai, que
tinha posses, consentiu. E em 1875, então ela tinha 15 anos, no porto do Rio de Janeiro, já tinha feito 16. Maria Augusta embarcou no navio para Nova York, para fazer a faculdade. Mas seu pedido de matrícula foi indeferido, porque não tinha ainda 18 anos. Ela prestara o exame de admissão no New York Medical College, mas o regimento da faculdade exigia que os alunos tivessem pelo menos 18 anos, e Maria Augusta tinha apenas 16. Assim mesmo, ela entrou com uma petição com advogados, que essa petição foi recebida por uma comissão de médicas e alunas da instituição. Então, teve que passar de novo por novos exames de admissão para ver se ela realmente merecia essa chance, tá? E foi aprovada com distinção. Enfim, ela foi matriculada em outubro de 1876, tá? Bom, mas estava na faculdade de Nova York de medicina, algo aconteceu aqui no Brasil. Seu pai, representante da companhia Bristol, entrou em falência, ficando sem condições de manter a filha estudando no exterior, em Nova York, pagar a faculdade, a sua manutenção, etc. Mas aí é que entra Dom Pedro II. Ele foi informado sobre a situação de Maria Augusta em Nova York, que estava com dificuldade para se manter e teria que voltar. Então, Dom Pedro II assinou um decreto em 1877 que lhe concedia uma bolsa e uma renda suficiente para cobrir seus gastos e da faculdade. Segundo fontes, ela recebia 100 mil réis para a faculdade e 300 mil réis para as despesas gerais, tá? Bom, assim, com a ajuda do imperador Dom Pedro II, ela se formou em 1879. E nesse mesmo ano, o governo brasileiro, por outro decreto do imperador, foram criadas universidades onde mulheres poderiam frequentar no Brasil. 1879, naturalmente, pelo exemplo dela. Então, Dom Pedro II, em 1879, fez criar universidades para onde mulheres pudessem frequentar. Porém, as mulheres que resolveram seguir o ensino superior ainda teriam muito que enfrentar preconceitos e perseguições por parte de colegas e até de alguns professores. Não foi fácil. Não foi só abrir as universidades e ficar tudo bem. Havia muito preconceito, tá? Bom, voltando a Maria Augusta. Maria Augusta concluiu seus estudos universitários, porém não tinha a idade exigida pelo Estatuto da Faculdade de Nova York para receber o seu diploma. Então, Maria Augusta teve que esperar 2 anos para obter o diploma de medicina, a ordem para ela poder clinicar. Nesses 2 anos, lá em Nova York, ela estagiou em vários hospitais, várias clínicas e frequentou muitos cursos de especialização, tá? Bom, em 1880, agora com 20 anos, seu pai faleceu, quando ainda ela estava em Nova York. Bom, então seu pai faleceu e aí o que aconteceu? Ela continuou lá, né, estagiando e ficou muito triste, mas não tinha como voltar. Ela estava estagiando, isso foi em 1880. Em 1881, ainda em Nova York, ela, juntamente com uma amiga da faculdade, chamada Josefa Águeda, abriram um jornal que recebeu o nome de A Mulher, entre aspas, A Mulher, consagrado aos direitos da mulher brasileira, tá? Isso ocorreu em 1881, defendendo a mulher brasileira, que podia estudar, que ela não era inferior aos homens, etc, etc. Bom,
Outro à parte sobre a formatura de Maria Augusta. Ela foi a oradora da turma e recebeu uma medalha de ouro pelo seu desempenho durante o curso. E também devido ao trabalho de conclusão do curso, que recebeu o nome de moléstias da pele. Então, apesar dela não ter o direito de clinicar, ela recebeu uma medalha de ouro, ela foi oradora da turma e recebeu essa medalha de ouro por causa desse trabalho, moléstias da pele, tá? Bom, aí ela retornou ao Brasil. Quando ela retornou ao Brasil, ao desembarcar no Rio de Janeiro, foi recebida pelo imperador Dom Pedro II com todas as honras. Na ocasião, dizem que Pedro II aconselhou-a a se dedicar sua carreira ao atendimento de senhoras, o que ela fez. E também se dedicou às crianças, tá? Bom, já no Brasil, Maria Augusta teve ainda que se submeter a exames na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro para validar o seu diploma, conforme as leis brasileiras, conforme determinava a lei de 1832. Bom, ela enfrentou a banca examinadora com louvor aqui no Brasil, além de dominar 4 idiomas. Ela falava inglês, francês, espanhol e alemão. Na ocasião, para sua alegria, já encontrou várias mulheres matriculadas no curso de medicina. Lembram que Dom Pedro II mandou abrir universidade para as mulheres? Então ela ficou já muito feliz quando viu mulheres matriculadas no curso de medicina já. Pois as portas do ensino para mulheres haviam sido abertas em 1879, lembra? Por decreto do imperador, desde 1879. Bom, segundo sua biógrafa, a biógrafa de Maria Augusta, ela sempre se sentia gratificada, agradecida pelo sacrifício e lutas de anos que ela teve, mas pelo que ela conseguiu, tá? Inclusive, por estar distante do seu país de origem tantos anos, que ela sentia tanta falta do Brasil, do pai, da família, etc. Mas ela se sentia gratificada pelo que ela teria, porque ela tinha conseguido, pela ajuda que recebeu e pelo seu sacrifício, logicamente. Tá. Repetindo, a partir de 1879, 10 anos antes da proclamação da República, 1879, foi inaugurada a primeira instituição de ensino superior para mulheres no governo de Pedro II. É bom sempre repetir isso, tá? Maria Augusta, durante muitos anos, exerceu sua profissão, mesmo casada e com 5 filhos. Vou dizer como é que ela casou. Em 1884, ela tinha 24 anos. Conheceu um farmacêutico chamado Antônio Costa Moraes, formado pela Universidade de Leipzig, na Alemanha, tá? Ele era farmacêutico formado na Alemanha. Eles se conheceram em 1884 e casaram em 1886. Ela tinha 26 anos. E tiveram 5 filhos. Mas o casamento durou apenas 18 anos, pois ele faleceu em 1904, o que a obrigou a diminuir o ritmo, o horário de atendimento aos clientes, para poder se dedicar à educação dos filhos, tá? Mas, mesmo viúva, manteve a farmácia que fora aberta pelo marido. O marido abriu uma farmácia. E lá nessa farmácia, ela montou um pequeno consultório numa sala dos fundos da farmácia, onde atendia principalmente mulheres, crianças e gratuitamente pessoas vulneráveis, pessoas que não podiam pagar, tá? Bom, Maria Augusta ainda vai viver, além do marido, mais 40 anos. Ela veio a falecer subitamente, 42 anos depois, em 1946, aos 86 anos. Bom, hoje seu nome é honrado como patrono de uma cadeira da Academia de Medicina de São Paulo.
Gente, eu vi duas fontes. Uma fonte dizia que era a cadeira 64. Noutra fonte vi que a cadeira 21. Então, estou jogando as duas cadeiras. Eu não gosto de afirmar uma coisa que não tenho certeza. Mas ela foi honrada como patrona de uma cadeira da Academia de Medicina de São Paulo. Outra curiosidade. Há ruas com o nome dela. Sabe aonde? Poços de Caldas, Porto Alegre e Rio de Janeiro. Lá em Bangu tem rua com o nome dela. Maria Augusta Generoso Estrela, tá? Bom, a Academia de Medicina de São Paulo, só para vocês terem uma ideia, foi fundada em 1895. E repetindo, ela é titular de uma das cadeiras, ou 21 ou 64, tá? E vou ficar por aqui. A aula hoje não foi muito comprida, mas não tenho mais nada para falar dessa grande mulher, tá? Que foi a primeira médica com muito sacrifício, com muita ajuda do imperador Dom Pedro II, porque ela mereceu, né? Beijos, tchau!